Olha lá, vamos ver então, vamos dar continuidade aqui. Capítulo 26, então, destes capítulos que falam sobre aqui o Apocalipse do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 26. Naquele dia, o povo de Judá cantará este hino. A nossa cidade é forte. Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles. E agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus, justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das Tuas leis e em Ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em Ti. Com todo o meu coração, quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser, procuro conhecer a Tua vontade. Pois, quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim, eles não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo aqui neste país onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. Ó Senhor, Tu tens a mão levantada para castigar, mas os Teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo Teu povo, então ficarão envergonhados. Que o fogo da Tua ira os devore. Ó Senhor, Tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por Ti. Ó Senhor, nosso Deus, temos sido dominados por outros povos e pelos seus deuses, mas confessamos que só Tu és o nosso Deus. Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver, são somente sombras, não ressuscitarão, pois Tu os castigaste e destruíste, e ninguém lembra mais deles. Tu, ó Senhor, fizeste a nossa nação ficar maior, aumentaste o território do nosso país, e isso trouxe glória para o Teu nome. Castigaste o Teu povo, ó Senhor. Na nossa aflição, oramos a Ti. Como uma mulher que está dando à luz se torce e grita de dor, assim estávamos nós por causa de Ti, ó Senhor. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não demos nada à luz. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas na terra. Os mortos do nosso povo voltarão a viver. Os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria. Como o orvalho que Tu envias da vida à terra, assim, de dentro da terra, os mortos sairão vivos.
Meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Glória a Deus. Olha só então. Então nós estamos vendo aqui que nós temos que aprender então a conhecer a Deus. E como eu falei um pouco antes, nós ouvimos esse áudio, aprender a nos conhecer. Né? Nós temos que conhecer as nossas limitações. Né? Qual é o tamanho da tua paciência? Né? Qual é a situação que você consegue se colocar onde você consegue se aproximar mais de Deus? Particularmente, eu sou uma pessoa que eu tenho em mente que para mim poder me aproximar mais de Deus, eu preciso estar sozinho. Eu sou uma pessoa que quanto mais sozinho eu ficar ao longo da minha vida, mais próximo de Deus eu consigo ficar. Justamente porque eu tenho um gênio muito forte mesmo. Então, ao longo, desde a minha juventude, pouco a pouco eu fui aprendendo e eu me moldei de tal forma que hoje eu sou apaixonado pela solidão. Amo estar sozinho. Adoro, amo mesmo. Não sei o que é sentir, por exemplo, depressão, solidão. Não, eu amo a ambas. Né? Porque eu descobri que isso me ajuda a me aproximar de Deus. Porque ali eu fico mais calmo, eu fico mais tranquilo, eu consigo ficar mais centrado, eu consigo estudar mais a palavra de Deus. Então isso foi desenvolvendo e me permitindo, por exemplo, hoje, se eu ficar muito tempo rodeado de muita gente, chega num ponto que isso começa a me incomodar. E aí eu tenho que ir para um lugar onde eu passe 8, 10, 12 horas sozinho, porque daí eu sinto que eu me tranquilizo de novo. Então a gente vai aprendendo a se entender, a se descobrir. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você se conheça, que você entenda as suas limitações. Você não é um ser de ferro, de carne e osso, de ferro, que aguenta tudo, que pode tudo, que consegue tudo. Não, você é de carne e osso. Tem momentos que tu vai ter que sair um pouco daquilo que te estressa, que te incomoda, para você se tranquilizar. Você é humano, você não vai deixar de ser humano porque é crente. Você tem limitações, há momentos que você vai precisar estar só. Né? Às vezes tem que pensar, mas o que a família vai pensar? Poxa, a minha já está acostumada. Ele sabe que eu amo estar sozinho. Né? E quando eu digo isso, não é que eu não gosto de estar com a minha esposa, não é isso. É que eu amo estar sozinho. Eu preciso, para mim poder estar da forma que eu tenho que estar e eu quero estar, eu preciso desses momentos. Então, a Bíblia foi muito inteligente lá em Eclesiastes. Veja como a Bíblia é incrível, né? Há tempo de abraçar e há tempo de afastar de se abraçar. Né? Casal que passa 24 horas por dia grudado um no outro, amado, não vai dar certo. Tu está construindo o teu divórcio. Não existe isso. Esse tempo individual para o marido, esse tempo individual, para essa individualidade precisa existir, precisa ocorrer. Né? Precisa ter isso, porque senão vai um tempo. Aguenta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem casos aí que vai até 8, 10 anos, mas depois a bomba estoura. E quando estoura não tem conserto. Esse é o problema. Né? Por quê? Porque faltou esta individualidade, esse conhecimento individual que a gente precisa. Hoje eu tenho ciência disso. Né? Hoje, em matéria de personalidade, eu tenho um domínio próprio muito maior do que antigamente eu tinha, porque eu não me conhecia. Pouco a pouco eu fui me conhecendo. Hoje eu sei exatamente quando eu tenho que me isolar. Porque eu sinto isso em mim. Eu sinto que o meu coração está incomodado com alguma coisa. Né? E aí eu sei os momentos. Com isso a gente consegue colocar limite lá na lavoura do pecado. Né?
Ao invés de ficar metendo adubo dia e noite para se matar rápido, eu preciso me afastar. Foi um dos ensinamentos que eu recebi uma vez de um arcanjo, que ele estava me dando algumas instruções logo que eu vim para cá. E ele disse, tu vai ter que aprender que há momentos que tu vai ter que recuar. E aí eu fui estudar a Bíblia sobre isso, estudei a Bíblia, a questão, por que a Bíblia fala sobre meninos na fé, né? Sobre meninos na fé, porque a mãe, ela tem um dom. Hoje, praticamente, ela não tem utilizado mais, mas antigamente ela usava muito. Deus usou muito ela nesse dom, que é de escrever. Os anjos, eles conseguem escrever pela mão dela. Né? E uma vez, o próprio Deus, ele escreveu para mim uma carta. Eu tenho ela ainda guardada. E ali ele falou diversos conselhos que ele mesmo estava me dando. Ele falou de uma situação que eu iria viver, que eu iria ter que escolher entre isso ou ele, e que esse dia ia chegar, e ele conta ali na carta para mim, e aconteceu. E um dos conselhos aqui, e um dos comentários que ele fala ali é que ia chegar um tempo no Evangelho que somente os meninos iam querer pregar a palavra de Deus. Os de mais conhecimento, ninguém mais ia querer fazer isso. Somente aqueles que são meninos, conforme diz a Bíblia, né? Os tolos iam querer ainda fazer isso. Então nós temos que, com isso, pouco a pouco, eu acho que esses capítulos de Isaías, quando eu estudei eles me ajudaram a compreender isso. Que eu tinha que aprender a lidar, a me moldar hoje para viver, quem sabe no futuro, em situações extremas. Para que eu, vivendo em situações extremas, como Paulo viveu, como Pedro viveu, como os apóstolos viveram, como João viveu, bom, a gente nem compara com Jesus, que daí é até absurdo. Que eles viveram momentos extremos na sua vida, como Elias viveu, como Eliseu viveu, como Davi viveu. Todos eles viveram momentos onde as suas vidas explodiram e deu tudo errado, nada deu certo, e eles tinham que aprender ainda a ter equilíbrio para manter a cabeça ligada em Deus, agradecendo, engrandecendo e exaltando a Deus, como esse capítulo 26 aqui, né? Ele está falando louvor pela confiança. Amado, você ficar feliz com Deus, com tudo dando certo, é barbado. O problema é quando tudo começa a dar errado, né? Eu, inclusive, sobre isso, eu digo que conforme eu vou estudando a Bíblia, é como se fosse criando elos e laços, e aí quando eu ver o trabalho de uma semana, de 15 dias, depois quando eu vou revisar, é como se tivessem criado raiz de um mesmo lugar. Porque no programa de rádio que eu gravei, que foi ao ar ontem, que já está disponível aí no site, né, eu falo sobre algo que eu aprendi a fazer comigo, que é isolar problemas. Né? Eu tento fazer isso ao longo da minha vida, porque eu não acredito em felicidade. Eu não acredito nisso. Né? Eu não acredito em vida feliz. Eu acredito em momentos de felicidade e momentos de tristeza. Eu tenho uma vida feliz. Desculpa, eu não acredito nisso. Então, e uma das coisas que eu procuro fazer comigo é isolar problemas. Se eu estou tendo um problema, por exemplo, no meu trabalho, o problema tem que influenciar lá o meu trabalho, não o meu casamento, lá com os meus filhos, não no restante. Isolar o problema. Porque daqui a pouco a gente está com um problema, eu estou com uma doença. A minha vida é horrível. Não, a tua saúde está ruim. Não engloba a coisa. Isola o problema. Né? O cabo da extensão da TV quebrou, porque essa TV não presta. Amado, é só trocar o cabo. Então, ao longo da vida, a gente acaba generalizando demais. E isso é uma das características de quem tem, por exemplo, depressão.
ela generaliza a coisa, ela tem dificuldade de isolar problemas, ela não consegue isolar o problema. Cada problema que ela tem, cada tristeza que ela tem, é como se atingisse toda a vida dela e não uma ou outra área. Né? Então, para que a gente não entre em uma situação de depressão, por exemplo, né? Que há depressão que é problemas malignos, espirituais, claro, mas há também aqueles que é de cunho emocional, a pessoa não sabe lidar com as emoções. Ela precisa aprender a lidar com as emoções. Ela aprendendo a lidar com as emoções, lá na série Emoções eu falo bastante sobre isso, né? Ela aprendendo a lidar com as emoções, a isolar problemas, pronto, ela vai sofrer muito menos. Porque daí, ao invés de você enxergar problemas em todas as áreas da tua vida, você, eu estou com problema lá com o filho, eu estou com problema lá no trabalho, eu estou com problema lá na comida, mas o resto é uma bênção. Né? Não generaliza a coisa. Né? E aqui nós estamos vendo nesse capítulo 26 que ele vai nos ajudar em cima disso. Olha só, do 1 ao 5. Deus é justo, e os que com justiça vivem, mesmo vivendo momentos difíceis, lembramos que ainda estamos na terra. Deus está ao nosso lado para que a justiça nunca nos abandone, se a Ele escolhermos e com sua paz. Shalom quer dizer grande ênfase em ter saúde, riqueza, bem-estar, paz. Quando falam essa palavra shalom, enfim, então desejando tudo de bom que existe e assim por diante. Eu já comentei que eu não tenho muito hábito de usar essas palavras estrangeiras. Eu gosto de falar em português mesmo, né? Se é para desejar coisa boa, que Deus me dê paz, que Deus me dê saúde, que Deus me dê riqueza. Eu acho, shalom, eu não sou muito metido a papagaio. Eu tenho um certo receio com essas línguas de fora que eu não domino. Daqui a pouco eu acho que estou falando uma coisa, estou falando outra. Não, então eu fico no meu português que é ruim, mas pelo menos eu sei o que eu estou falando aqui, né? Olha ali então, versículo 6. Porém, aos maus, estes serão pisados e destruídos. Ou seja, tem diferença. Tem pessoas que Deus vai querer salvar. Tem pessoas que Deus vai querer pisar em cima e ainda cuspir depois. E ninguém pode dizer o contrário, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Né? A questão é de que lado eu e tu estamos. Dos bons ou dos ruins? Daqueles que estão conseguindo, por exemplo, isolar os problemas e viver uma vida feliz mesmo estando numa terra que nunca vai nos proporcionar uma vida em paz, sem problemas no mundo, tereis aflições. Falo sobre isso também no programa de rádio de ontem. Olha só como são as coisas, a impressão que eu tenho que parece que é como se ao longo dos trabalhos e mensagens o Espírito Santo fosse dando pitadas daquilo que eu vou falar no próximo estudo. Interessante, eu já tinha observado isso em algumas mensagens minhas. Mas olha só, então nós temos que conseguir aprender a isolar esses problemas. Né? Ter em mente, eu vou ter problema na vida. De pouquinho, de montão? Geralmente de montão, que é para a vida ter graça. Né? Senão tu fica com a vida muito monótona. Né? Não tem problema, não tem mais problema. Né? Uns têm muito problema com relação à saúde. Né? É os cacos que andam. Né? Mas anda. Né? Tem outros que têm muita dificuldade na vida financeira. Né? Sempre dá errado. É os mendigos que andam. Né? Tem aqueles que dizem que não tem sorte no amor. Não sei se é bom ou se é ruim, porque tem uns que se tivesse sorte no amor seria para fazer outro infeliz. Mas enfim, né? É os pobres de espírito, vamos dizer assim, né? Então nós sempre somos pobres ou até miseráveis em alguma área da nossa vida. Em qual área eu sou pobre ou miserável? Deixa quieto. Então nós todos temos a nossa área, né? Onde nós gostaríamos, pai, eu gostaria que isso fosse diferente. Né? E nós até tentamos, quem sabe se eu tivesse fé que nesta área a minha vida vai ser diferente, a minha vida seria diferente.
Tomara que vocês consigam ter essa fé. Né? Tomara. Né? Agora, nós temos que, e eu acho que daí é o mais fácil, já que ter fé é difícil. Né? É difícil. Eu acho que tem alguns problemas que a gente, infelizmente, se adapta e se acostuma com eles. Né? Eu digo infelizmente porque quanto mais acostumado a um problema você fica, menor é a tendência do Espírito Santo agir para te curar ou te libertar daquele mal, vamos dizer assim. Né? Porque a gente meio que para de pedir, para de clamar por aquilo, e se não é mais tão importante para nós, também não é para ele. Né? Por isso que eu digo, eu tenho área na minha vida que eu nem peço por mudança mais, porque eu não acredito nela. Mas nós temos que conseguir isolar isso. Isola isso. Coloca numa caixinha, como ensina lá o pastor Cláudio Duarte, né? Fecha essa caixinha, coloca no fundo do baú e esquece dela. Né? É vida que segue. Né? E cuida do resto. Cuida do resto. Para que a gente possa, nós estamos na terra, versículo 1:5. E Deus está com nós. Ele vai aplanar os caminhos para tentar facilitar as coisas para nós. Ele quer que tu tenha uma vida feliz, ele quer que tu tenha uma vida alegre. Quem sabe você não vai ser feliz em todas as áreas, você vai ter as áreas na tua vida que você vai viver sempre uma extrema falta nesta ou naquela área. É a área da tua vida que tu é um mendigo, né? Onde você é miserável naquela área. Né? Nós temos, cada um tem as suas limitações, as suas dificuldades, né? Nós somos miseráveis nessa ou naquela área, e até aí tudo bem, é normal. Bom que a vida fosse perfeita, mas não é, né? E nós estamos aqui percebendo então que nós temos que aprender a lidar com isso. Você é miserável em alguma área? Consegue ter fé ainda e clamar para que ela mude? Amém, continua firme nesse propósito. Né? Se você daqui a pouco já não tem mais nem esperança e nem pede mais por isso, então cuide das outras. E seja feliz no resto. Né? A vida é complicada mesmo. Nós estamos vendo, a gente vai viver momentos difíceis, momentos de problema, faz parte. Porém, nós temos que estar do lado dos bons. Olha o versículo 6. Para não sermos pisados e destruídos. Olha do 7 ao 8. Ser justo não é viver da forma que consideramos ser digna, ter um bom coração, e sim da forma que a lei de Deus descreve o que é justiça. Nós, ao olharmos para a Bíblia, nós pouco a pouco vamos descobrir que, por vezes, os conceitos que a gente tem por verdade não são. Um deles a gente trabalhou na última quinta-feira sobre o amor. Quando eu falo, eu te amo. Nossa, que responsabilidade isso. Você falar para alguém, eu te amo, significa eu nunca desistiria de você. Eu não tenho essa fé. Então nós precisamos ter em mente isso. É difícil. Né? É difícil. Até que ponto será que nós conseguiríamos dizer para alguém, isso aplicando o conceito bíblico, né? No dia a dia a gente aplica aí o conceito romântico, porque é lindo a palavra, I love, não sei das quantas, papai e tal, né? É mais um romantismo do que uma questão de aplicação de conceito bíblico, né? No dia a dia a gente aplica o romantismo, e eu acho que tem que ser assim. Ouve aí, vai sair com a tua namorada, vai botar uma música romântica que vocês gostam de ouvir, ser feliz junto, e é bom, né? A Bíblia aconselha isso, nós já vimos lá em Provérbios, já vimos lá em Cantares, né? Seja feliz com a mulher que Deus te deu, né? Pare de querer ter todas as mulheres do mundo. Tenha só uma e seja feliz com ela e viva bem, né? Agora, nós temos que conseguir ter esses conceitos quando a gente for falar de Deus. Opa, e então, para se referir a Deus, eu falar para Deus, Senhor, eu te amo. Eu tenho que conseguir ter a certeza, eu jamais desistiria de Deus.
Isso é uma das exigências que a palavra amor impõe. Paciência. Eu consigo hoje perder tudo que eu tenho e continuar amando Deus do mesmo jeito? A palavra amor impõe isso. Impõe paciência. Impõe não buscar honra ou glória para si mesmo, mas sim sempre honrar a Deus e não a você. Honrar ao Espírito Santo por um milagre que aconteceu. Deus manifesta o milagre através de você. Foi o Espírito Santo que fez. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só orei. Então, esses conceitos, quando a gente fala de Deus, conhecer Deus, nós temos que ter em mente, opa, eu tenho que aplicar isso. Ser justo, ter um bom coração, não é na tua visão. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Boa aos olhos de quem? Aos teus? Aos olhos de Hitler, ele era uma pessoa boa. Ele estava tirando o mal do país dele. E naquela época, pelas matérias que eu li, cerca de 30% da população tinha alguma deficiência física, porque era comum os judeus eles se casarem entre parentes, né? E isso acabava aumentando a tendência de pessoas com problemas genéticos, né? E Hitler, quando levantou essa história contra os judeus, foi para combater esse tipo de pessoas que, na visão dele, estavam dando prejuízo para a Alemanha, porque eram pessoas improdutivas. Absurdo, óbvio, né? Mas, enfim. Então, nós temos que cuidar, porque aos nossos olhos a gente sempre é bom. Um jovem chegou para Jesus e disse, bom mestre, Jesus o repreendeu, por que me chamas de bom? Bom há só um, que é Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso, para a gente não achar, eu sou crente. Aos olhos de quem? Aos teus ou de Deus? Amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento. Este é o amor que Deus espera de mim e de você. Versículo 9. Do 10 ao 11. Os maus não conseguem ouvir a tua voz, nem mesmo ver a tua mão estendida para castigar. Porém, sentirão vergonha quando descobrirem o amor que Deus tem pelo seu povo. A gente pode ver isso um pouco, algumas migalhas disso ao longo da pandemia, tanta gente desempregada, tanta gente passando necessidade, né? E graças ao nosso ministério ninguém passou fome, ninguém passou necessidade, ninguém foi morar debaixo da ponte porque não conseguiu pagar o aluguel, né? Nós podemos ver no meio do nosso povo este amor de Deus em guardar os seus, né? Por que Deus não fez por todo mundo? Porque não é todo mundo que é povo dele, né? Nós vimos também lá em Coríntios que tem muitos que Deus ele não conhece, porque eles não buscam a Deus, não são conhecidos por Deus. O próprio Jesus alerta sobre isso. Naquele dia eu direi, não vos conheço. São pessoas que os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades não são conhecidas por Deus, porque nunca foram levadas a Deus. E do 12 ao 13, confessamos que tudo que temos veio de Deus, mesmo estando dominados por outros povos, que servem a outros deuses. Deus, ele é supremo. Olha só, estes povos maus morreram e não ressuscitam. Sua história é esquecida e não mais lembrada, pois esta foi apagada por Deus. Daí, por vezes, a dificuldade que a ciência atual tem de comprovar a existência de muitos povos passados. Muitas cidades que a Bíblia cita, a ciência, acho que é a arqueologia que fala, que estuda isso, não consegue comprovar a existência, porque foram povos que desafiaram tanto a Deus, mas tanto a Deus, que Deus arrancou
a história, a vida, a existência deles da terra. Não se acha nada deles mais. Nada. Se acha corpo e osso lá de 40 mil anos atrás. Eu não entendo essas coisas, mas no cemitério dura 3, agora o corpo deles durar 40 mil, 50 mil, porque os ossos do dinossauro têm 30 milhões de anos. É difícil pra gente entender ano. Agora tu põe 1 milhões depois. Sei lá, enfim, né? Eu não entendo essas coisas, mas para mim, sempre que eu escuto eles falarem disso, eu acho tempo demais. Né? Eu acho um exagero. Falo que a Terra tem 6 bilhões de anos de existência. Até aí tem lógica, porque a Bíblia diz que quando Deus veio aqui criar alguma coisa, a Terra era sem forma e sem vida. Né? Mas esse negócio de milhões de anos, né? Porque quando tu pega a história bíblica, ela tem menos de 6 mil. De Adão para cá, 6 mil anos. Como que achou um esqueleto que tem 40 mil? Se o primeiro homem que nasceu tem 6 mil, tem coisa errada nesses cálculos, né? Se estão errando no 1000, agora vem me convencer de milhões? Cara, se tu tem dificuldade de fazer 1 mais 1, agora tu vai querer dizer que tu consegue fazer 100 vezes 100? Sei lá, né? Tem coisa assim que não bate muito. Mas cada doidinho acredita no que quiser, né? Tem ainda gente que acredita que a Terra é chata, que ela não é redonda, né? Que ela é chata, bom, isso eu tenho certeza. Mas não no sentido plano. Poxa vida, né? Pô, se a Terra fosse plana, como dizem, né? Seria sol em todo mundo, ou noite no mundo todo. Né? Sol tá, lâmpada está aqui, eu estou aqui, e eu não tenho costa, eu tenho só frente? Chato. E aí tem foto da Terra, tem vídeo da Terra, e ainda tem gente, é montagem, ela é plana. É o que a Bíblia está falando aqui. Deus está falando, é pecado. E tem gente que diz, não é. É pecado. Não é. Estão morrendo no pecado. Faz parte da vida. Aí convencer que jeito? Não tem. Deus não pode convencer do erro quem não quer ser convencido. Né? Então isso chama a nossa atenção, poxa. Sentindo essas dores, ali, 15 ao 17. Deus aumentou o povo e até o território do nosso país, e isso trouxe glória ao seu nome, mesmo castigando o teu povo, sofrendo como uma mulher grita de dor. Apocalipse 12 também usa a figura de uma mulher grávida. A oração secreta traz o livramento. Então é interessante, eu achei, quando eu estudei esses versículos 15 ao 17, a figura que ele usa aqui é a mesma que lá no Apocalipse aparece no capítulo 12, da mulher grávida, fugindo do dragão, enfim, né? O 18, sentindo estas dores pelas nossas mãos, não conseguimos proteger o país, nem fazer o seu território aumentar. Os mortos que foram justos serão ressuscitados, confirmando a esperança da vida eterna. Eu acho interessante, imagina, o Apocalipse ele fala, os mortos darão as suas o mar dará suas almas, a terra, ou seja, falando nessa ressurreição dos mortos, semelhante ao que acontece, acho que é Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, né? Algo que Deus pretende lá no juízo final, enfim, é como se ele fosse ressuscitar nós tudo, assim, né? E a alma voltar para esse corpinho, e aí a gente sobe para reinar com Deus eternamente neste corpo, né? Porém daí sem as suas falhas, sem as suas
predestinações ao pecado, já que é um corpo... a Bíblia usa uma linguagem. É um corpo transformado, ou seja, sem os seus defeitos. Né? Porque eu acho interessante, porque eu já tinha escutado em vários casos, por exemplo, de pessoas que foram arrebatadas, ou o próprio texto mesmo fala, quando Cristo ressuscitou, ele conversou com mulheres que não o reconheceram, ele conversou com discípulos, caminharam por um caminho por muito tempo, não o reconheceram. Isso sempre me chamou a atenção. Poxa, mas o que tem de diferente? Que, tu convive com a pessoa, depois tu enxerga ela e tu não reconhece. O que muda, afinal? Né? Alguma coisa muda, então. Para não reconhecer, o que tem de diferente? E não é no sentido espiritual, porque se tu vê uma alma penada dando voltinha na rua, tu sabe que é uma alma penada, né? A coisa é fora do comum. Agora tu olha para Cristo, famoso aos montes, conversa com o homem e não o reconhece. O que tem de diferente? Aí eu estava olhando, estava vendo para adicionar alguns filmes novos aí no site, e teve um muito famoso, que até os que assistiram elogiaram o filme, que é o testemunho de uma criança, né? Que ela morreu e depois ressuscitou. Aí ela cita para a mãe até que lá ela viu a irmãzinha dele, que a mãe tinha perdido num aborto, e ele comenta com a mãe e o pai nunca tinham falado sobre isso para ninguém. E aí ela conta que lá no céu, a criança conta que lá no céu ele viu o avô. Né? Aí eles pegam a foto do avô e mostram para ele. Esse aqui é teu avô? Não, esse aqui tá velho, lá ele estava novo. Aí pega uma foto dele novo e mostra, ele mesmo. E como é um caso real, eu me chamo a atenção, poxa, então provavelmente é isso que acontece. A pessoa depois que morre, de alguma forma, ela fica mais nova. É como se o seu corpo, a sua carne, sei lá, ele voltasse no tempo. Só que bem feito. Entende? É como se você tivesse um mundaréu de anos a menos, né? E eu acredito que acho que é mais ou menos por aí, porque uma vez também os anjos estavam falando com nós, tal, e até ele comentou do vô Miguel, que se a gente visse ele hoje, não o reconheceria. Não o reconheceria. Eu acredito, glória a Deus. Então vemos que, levando em conta todas essas migalhas de informação que a gente vai descobrindo e ouvindo e aprendendo, tu imagina quanta coisa Deus não tem preparada no céu para nós. Se ele fala até de um novo nome, né? Tu imagina, nem o nome tu vai usar o mesmo, nem a aparência, vai ser tudo transformado e Deus vai brincar em cima dessa aparência como Ele quer. Te joga lá para 500 anos, te puxa aqui para 15, te joga lá para 30, brinca com isso como se fosse algo tão simples, tão banal, né? Como tu estivesse ali brincando com o ponteiro do mouse, puxa para lá para ver como é que fica, puxa para cá, e assim Deus brinca em cima disso, né? Então tu imagina o que Ele não criou no paraíso, então. Porque se em 6 dias Ele fez isso tudo, tu imagina em milhões lá em cima, né? Então vale a pena a gente se sacrificar, se esforçar aqui para ser melhor, aprendermos a ter domínio próprio nosso, nós aprendendo a nos controlar, saber as nossas limitações, para que em cima disso a gente crie rotinas, hábitos no nosso dia a dia, que facilitem o nosso processo de salvação. Né? Vai lá. Do 20 ao 21, tempos difíceis. Deus determina ao seu povo
que se escondem em suas casas por um tempo, até que passe a ira de Deus, pois a maldade do povo na terra não ficará mais escondida, mas por Deus será julgada. Então, Deus, ele prevê um tempo, sim, das pessoas ficarem escondidas em suas casas. Por exemplo, a gente ficou um tempo aí tudo escondido em casa, né? E ninguém nunca imaginou isso, né? Que ficaria... Então veja, e pontos e textos que foram escritos há tanto tempo atrás. Então a previsão para os próximos tempos não é de dias melhores, é de dias piores. Porque há não muito tempo Deus falou também de novo para nós que esta doença que teve agora, ela foi apenas o início da sombra. O calor mesmo ainda nem chegou. Isso foi apenas uma sombrinha, uma pequena amostra grátis do que vai acontecer. Né? E é tudo para ontem, não é para daqui décadas. Né? Então nós, ao vermos esses textos, e daí porque eu estou chamando muito mais a atenção de vocês, de nós aprendermos a trabalhar o nosso individual, conhecer as nossas limitações, de que forma eu posso criar rotinas, de que forma eu posso ser diferente, de que forma eu posso mudar no meu dia a dia, para que eu possa conseguir botar freio no pecado, na minha vida, pela minha personalidade, pelo meu jeito, pela minha forma de ser, eu passar a ser diferente, para que eu tenha mais chance de salvação e não menos. E aí, então, no próximo mês, nós iremos continuar aí no capítulo 27, né? Já é 11h30 mesmo, e assim a gente poder ir gradativamente. Eu tinha falado que o livro de Isaías ele ia ser um livro mais lento, né? Porque é um livro com uma riqueza de conhecimento muito grande, uma riqueza de informação muito grande, e que vai nos ajudar a conseguir enxergar, por exemplo, esse campo que eu falei aqui ao longo da manhã, onde você planta as sementinhas do pecado, do joio, e que você vai ou acelerar o crescimento e o fruto é a morte, ou você pode diminuir este crescimento quando você começa a se controlar, que você precisa aprender a se controlar, a se dominar, e eu citei o meu caso, como eu faço isso no dia a dia, que é a única forma que eu encontrei, de ideias que eu tinha no passado, por exemplo, nunca mais me casar. Eu queria poder construir esta solidão exclusiva como forma de facilitar a minha salvação, algo que não foi aprovado por Deus, né? Ele queria que eu tivesse lá a princesa comigo, né? Não, todo rei tem que ter a sua princesa, né? Tô lascado, né? Então vamos lá aprender, cuidar então, né? Ou seja, as coisas não vão ser da forma que a gente quer, é da forma que ele quer, né? Mas Senhor, vai ser mais difícil. Eu não te perguntei se é mais difícil, eu quero que seja assim, né? Então esta flexibilidade ao longo da vida nós vamos ter que aprender a ter, mas sempre como um propósito. Tudo que eu tenho na minha vida, o meu propósito é a minha salvação. Eu não posso salvar os meus filhos. Eu posso lutar por mim mesmo. Eu não posso salvar ninguém. Eu posso lutar pela minha salvação. Eu posso mostrar o caminho às pessoas. E isso nós vamos seguir fazendo nas mais diversas línguas. Quando o estúdio estiver pronto, quero estar trabalhando para dublar todas as séries que eu tenho gravado. Eu quero dublar elas todas para 10 línguas diferentes, né? Até algo que me dá muito prazer. Até na engenharia mesmo, alguns clientes que me ligaram, que queriam que eu fizesse alguns projetos, passei todos eles lá para minha irmã e para o Jefferson, que estão fazendo isso agora. Vocês ligam lá com eles e acerta lá com eles, porque agora eu quero me dedicar a outra área, né? Dinheiro eu já ganhei na vida e tá bom, eu quero fazer aquilo que eu ainda fiz pouco, pregar em outras línguas, eu quero me dedicar muito mais a isso, né? Oi? Isso, é de verdade, né? Eu quero ver se eu tiro um tempo para olhar esse filme. Eu não olhei, eu só vi o trailer mesmo, não deu tempo.
Então tá, ótimo, obrigado. Então tem a indicação aí disponível, né, no site, né? Então é importante que a gente busque esse aperfeiçoamento e que tudo que a gente alcançar na vida, a gente tenha em mente, o maior propósito é a minha salvação. Eu estou lutando para alcançar a minha salvação. E tudo que Deus coloca no meu caminho, eu vou agarrar com as duas mãos, vou cuidar, zelar, porque é Ele que manda, e aí quem tem juízo obedece, mas com propósito, eu tenho que lutar para me salvar. Eu não sei até que ponto esse mundo vai continuar nessa exorbitância de pecado, que eu nunca vi coisa igual. Estamos batendo recorde em todas as áreas. Bom, agora até sexo em cima do altar eles estão fazendo dentro das igrejas. Então, cara, o que eu vou dizer, tio? Pois é. Tinha um outro pastor que, para as irmãs ficar curadas de doenças, ele mete a mão nas partes íntimas. Cara, eu não sei lá. Cada louco a sua mania, porque se ele está fazendo porque elas gostam também, e se eles estão felizes, o que eu tenho a ver com isso? Cada um faz o que quer. Agora, não é o que a minha Bíblia diz. Agora, também eu não sei qual é a Bíblia que eles seguem, né? Agora, a minha diz que a gente não deve fazer isso, que a gente deve respeitar a mulher do próximo, né? Então, enfim, vamos se voltar para Deus, vamos nos conhecer cada vez mais, que o nosso maior inimigo não é os outros, é a gente. Eu sou o meu maior inimigo. O diabo faz, mas ele faz aquilo que a gente deixa ele fazer. Ele usa os defeitos que tu tem. Ele não implanta defeito novo em mim. Ele não inventa coisa nova em mim. Ele usa aquilo que já está na gente. Se não tivesse nada de errado na gente, ele não usava. Ele não ia nos atingir nunca. Como é que Cristo ele não conseguiu atingir? Como é que Cristo ele não conseguiu tocar? Ele vai usar o que já está em ti. Ele não cria nada novo. Deus é o único criador. O diabo não cria nada novo. Nunca criou e nunca vai criar. Ele vai usar a maldade da sementinha que eu e você já plantamos. Ele está apenas cuidando para que o pezinho cresça muito rápido. Esse é o trabalho dele. Ele é o agricultor. Cuida para que a plantinha cresça bem rápido, para que rapidamente gere o fruto, a morte. E cabe a nós lutar contra isso. Então, o que eu posso fazer é tentar mostrar para vocês formas de vocês conseguirem crescer, de vocês conseguirem melhorar, de vocês conseguirem avançar, técnicas que pouco a pouco eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo, e por isso, quando vim aqui para Canoas, cheguei como presbítero, tinha 2 ou 3 dons extremamente simples, os mais básicos de todos, e 20 anos depois cheguei a bispo, com aperfeiçoamentos em muitos desses dons, principalmente na área de mensagens e pregações, mesmo tendo já na minha vida, eu canso de dizer que já deu tudo errado, não há nada mais que fazer, isso aqui nunca aconteceu. Não, já aconteceu. Tudo deu errado. E mesmo assim, consegui permitir que houvesse esse crescimento espiritual por ir aprendendo com os meus erros, ao invés de ficar repetindo as mesmas burradas. Não muda. Não deu o jeito certo? Faz de outro. Ter vergonha de passado? Eu não. Se eu tivesse vergonha de passado, eu teria vergonha de mim mesmo, então? Não, eu não tenho que esconder a minha história, não tenho que esconder o passado. A vida é o que é e pronto. Ninguém tem uma vida perfeita, ninguém é perfeito. Perfeito é só um, que é Jesus. E é isso que importa. Por isso, ele é o modelo, não eu e você. Eu e você estamos aqui porque até aqui a gente conseguiu vencer. A gente conseguiu se dominar, a gente conseguiu se controlar, conseguimos aprender a ter paciência, e mesmo com muitas dúvidas, com muitos medos, com muitas desconfianças, com muitas incertezas com relação ao futuro, que eu acredito que todos devem ter, porque nós somos seres humanos, quem é que não tem medo ou insegurança com relação ao amanhã? Todos nós temos. Se nós não tivéssemos essas preocupações, a gente nem iria trabalhar hoje. Eu tenho certeza que o meu amanhã vai ser perfeito. Então hoje, mas nem vai trabalhar, fica em casa dormindo.
se o amanhã já está garantido, né? Mas não, nem a salvação está garantida, a gente tem que correr atrás, porque daqui a pouco Jesus vem e a gente fica? Não, vamos junto. Para isso temos que estar bem leves, não apenas sem pecado, mas também não agarrado às coisas que aqui a gente tem. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e pouco a pouco a gente vai seguir avançando. Ainda tem mais, acho que uns 2 ou 3 capítulos, 2 capítulos, eu acho, que é ainda esses textos apocalípticos de Isaías, e que vão nos ajudar principalmente a moldar, a nos fornecer ferramentas para que hoje a gente possa ser diferente, aprendermos a sermos melhores, para que um dia possamos entrar no reino de Deus. Do contrário, nunca o veremos. Ele é maravilhoso enquanto nós estamos aqui. Saiu daqui, a conversa muda. Vamos colocar em pensamento, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus e amado Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede, que a Tua graça, que a Tua bênção venha estar presente no nosso coração e na nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado pela paz, obrigado pela bênção, obrigado por tudo aquilo que tem feito no nosso coração e na nossa vida. Abençoe, Senhor, as nossas condições de trabalho. Ajuda-nos, ó Senhor, para que mais recursos, bênçãos e graças possam entrar. E assim, desta forma, Senhor, nós possamos melhorar as nossas estruturas. Ajuda-nos a levar o Teu Evangelho, ajuda-nos a pregar a Tua palavra, ajuda-nos a divulgar, ó Senhor, tudo aquilo que nós temos estudado e aprendido, para que em meio a tudo isso, nós venhamos conseguir sermos homens, mulheres melhores, mais prudentes, mais aperfeiçoados, mais evoluídos, venhamos estar em crescimento diante de Ti. Graças Te damos por tudo, ó Deus. Guia-nos por um caminho de verdade, justiça e paz, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e de todos na paz de Deus.